Olá, sejam muito bem-vindos ao Band Entrevista. A cada 46 minutos, uma mulher é violentada no Brasil. As vítimas mais frequentes têm entre 10 e 14 anos. Nos últimos 9 anos, mais de 10 mil brasileiras foram assassinadas. A maioria do feminicídio é cometida por companheiros ou ex-companheiros. Os dados estão no Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Isso sem registrar os vários tipos de violência que mulheres sofrem diariamente. Mas o que será que o machismo tem a ver com esses números? Bem, para falar sobre esses assuntos, a gente recebe aqui a professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília, especialista em gênero, Valesca Zanello. Professora, muitíssimo obrigada pela sua participação aqui, viu? É sempre um prazer estar aqui contigo, Renata. Nossos papos aqui são ótimos. Rendem muito, né? Muito. Pois é, eu sou uma fã do seu trabalho, admiradora, tive a felicidade de ser sua aluna também, né? Então, é um assunto extremamente importante e você vai trazendo contextos, uma visão que é importante tanto para as mulheres quanto para os homens, né? Para a gente tentar sair desse emaranhado, enfim, que a gente vive numa sociedade ainda tão machista. E aí vem a minha pergunta: de que forma o machismo tem a ver com esses números de violência contra a mulher? Então, tem tudo a ver. Acho que a primeira coisa que a gente precisa se perguntar quando a gente fala de violência contra a mulher é não tratar só da mulher. É pensar qual é o vetor de violência. Eu sempre faço uma analogia que é a seguinte: a gente agora, ultimamente, viveu aí algumas epidemias de dengue, né? E a gente não trata só da pessoa que foi picada e desenvolveu a doença. A gente combate o mosquito. Perfeito. Por que quando a gente fala de violência, em geral, no nosso país, a gente trata dos grupos violentados? Então, mulheres, pessoas negras, mulheres trans. Por que a gente não se pergunta pelo vetor? Quem é que está matando as pessoas? São os homens. Em algumas palestras, eu viajo muito pelo Brasil, alguns homens se levantam para me dizer: professor, é verdade, o Brasil é o 5º país em feminicídio, porém, o número de homicídio contra os homens é muito maior. E eu sempre respondo: é verdade, mas quem está matando os homens? Então, os homens estão matando as mulheres e também o índice de suicídio é mais alto, mesmo que a tentativa seja para mulheres. Ou seja, as masculinidades estão profundamente adoecidas. E a gente precisa colocar, então, essas masculinidades na berlinda. Eu tenho me dedicado a isso com o livro, né, que eu vou lançar agora nesse próximo mês. Perfeito. O livro é Masculinidade, Dispositivos da Eficácia, Guia de Autorreflexão e Desconstrução do Machismo para Homens. E aí é um ponto extremamente importante, né? Porque é óbvio que a gente está falando da violência que a mulher sofre, mas como você muito bem colocou e ponderou, quem é que faz essa violência? E eles também, de uma certa forma, eu não gosto dessa palavra vítima, mas eles também sofrem com esse machismo deles. Sim. Não, com certeza, tem impacto em todo mundo, porém, a gente tem que lembrar que as relações de gênero são relações de poder. Então, existe opressão em ter que oprimir. Sim. E existe opressão das oprimidas. Não é o mesmo lugar. Sim. Então, vamos colocar, enquanto grupo, quem mais sofre impacto são as mulheres. Mas, obviamente, que os homens também. E eu acho que no livro, a intenção foi justamente traduzir conhecimento científico de forma acessível, através de exemplos cotidianos. Mais ou menos assim: colega, vamos desenhar aqui para você ver como o machismo afeta a tua vida, o quanto que você repete sem se dar conta, né? Então, acho que a intenção é psicoeducação, é provocar uma pedagogia afetiva, visibilizar um fenômeno que está tão incrustado, é tido como tão normal, que a gente precisa problematizar, mas a partir da ciência. Então, é isso, é tudo baseado em pesquisa, baseado na literatura científica, e é isso, é uma intervenção social. E aqui são vários temas extremamente importantes que a professora aborda, e eu vou mostrar aqui, porque tem as ilustrações, né? Sim. Que são fenomenais. Bem, vamos começar com a capa? Coloca aqui, Palheirinhas, pra gente mostrar essa capa aqui. Então, você vê 2 homens tomando cerveja, rindo, felizes da vida, e lá atrás, uma mulher, possivelmente de algum deles, cuidando de 2 filhos, né? E ela tá meio que invisibilizada ali. Sim. Não é isso? É exatamente isso. O ilustrador foi o Alexandre de Nadal, ele recebeu vários prêmios, é um ilustrador conhecido lá de Porto Alegre.
Então, a ideia da capa, a gente já tinha terminado o livro e a gente estava pensando, qual vai ser a capa? E eu fui no self-service e quando eu estava almoçando, eu vi exatamente essa situação, que é uma situação do cotidiano e que as mulheres reclamam. Então, 2 homens no maior papo, né? Um deles estava de aliança, casado, e a esposa com um filho de colo e com um neném. Ou seja, ela ali morrendo de trabalhar, não estava curtindo e, ao mesmo tempo, totalmente invisibilizada. Esse é um tema do livro importante e que faz parte daquilo que eu chamo de dispositivo da eficácia, que é o egocentramento. O que é o egocentramento? Os homens aprendem na nossa cultura a se priorizar em detrimento dos outros. Então, assim, isso é muito importante. Os homens só podem se centrar na sua vida porque tem alguém centrado neles, cuidando deles, por eles e para eles. Então, quem segura a onda, né? Inclusive cuidando deles mesmos, medicamento, saúde, horário, presente para a mãe do cara. Como se fossem filhos, né? Assim, e, por outro lado, a mulher é educada a cuidar, a ser a cuidadora, Sim. né? Então, ela se vê e ela acha que ela tem que realmente fazer esse papel. Então, ela nem pensa que tem. É tão naturalizado que é quase um destino. Isso é ligado ao que eu chamo de dispositivo materno. Que é isso, não é só uma aprendizagem racional. Tem a ver com as emoções, como elas se constroem numa sociedade que é permeada pelo gênero. Ou seja, onde existe uma diferenciação sexual que é lida a partir de um valor que hierarquiza. Isso quer dizer o seguinte, por isso que a sociedade é sexista. Sim. Porque sexo também é uma categoria social. Então, uma das coisas fundamentais é exatamente essa naturalização da ideia de disponibilidade, de cuidar para as mulheres. Os homens lucram diretamente com o tipo de emoção que a gente sente. Inclusive, a gente sente muita culpa em dizer não, em se priorizar, em, ele não botou a meia para lavar, vou deixar ele sem meia. Até uma hora, todas as meias vão ficar sujas, né? Que mulher é essa? Inclusive, a sociedade vai cobrar, né? Cobra. Nossa, como você faz isso com seu marido? Ele é tão bonzinho. E o bonzinho é fazer o mínimo, né? Por exemplo, aquela história de que o pai leva o filho na escola, nossa, é um super pai. Então, o mínimo que eles fazem, eles já são considerados como heróis também. Olha, não precisa nem fazer o mínimo. Basta assim, nossa, ele não te trai. Nossa, obrigada, né? Sério. Então, assim, a gente vive numa sociedade, tem uma tirinha que é sobre isso, que desresponsabiliza os homens e hiperresponsabiliza as mulheres. Essa tirinha é uma tirinha que compara. Então, assim, tem uma mulher, ela está apresentando um projeto numa situação de trabalho, e aí 2 colegas falam, nossa, viu como a roupa dela está amarrotada? Nossa, que desleixada. E aí embaixo a mesma situação, só que agora com o homem também, todo amarrotado. E aí uma delas diz assim, nossa, você viu? Ele veio com a roupa toda amarrotada, a mulher dele nem cuida dele. Puxa vida. E é comum isso, né? Muito comum, muito comum. E essa rivalidade entre as mulheres é um projeto político também para nos enfraquecer. Total. Essa rivalidade se constrói naquilo que eu chamo de dispositivo amoroso, na prateleira do amor. Quem mais lucra com a rivalidade são os homens. Enquanto a gente briga entre a gente, eles ganham um mundo. Perfeito. E aqui você aborda também a cumplicidade e o silêncio, né? Inclusive tem o silêncio, tem um trabalho que você fez da Casa dos Homens, não é isso? Sim. Então, assim, da broderagem deles, Sim. como você bem fala, né? Sim. Então, assim, é passar pano para eles, então tudo que eles fazem tá ok. E aí você entra num ciclo que é difícil você entrar nesse ciclo e mostrar para os homens, né? O quão maléfico isso está sendo para eles e para toda a sociedade. Então, para a gente entender o silêncio cúmplice, a gente tem que entender como é que se conforma essa masculinidade. E ela se conforma desde muito cedo. Inclusive, o livro começa com esse início. Então, desde o começo, vai sendo construída uma relação especial entre o menino e os homens mais velhos. Ele vai aprendendo que ele participa de uma casta que é superior. O exemplo que eu dou aí, por exemplo, quando é um casal heterossexual, então tem o almoço, vem um frango. A mãe diz, não come a sobrecoxa que é a parte que seu pai gosta. Ou, menino, desliga essa televisão, tá barulhenta, seu pai quer ler. Ele vai aprender, nossa, é um Deus, né? Seu pai tá chegando, arruma bagunça. Tudo gira em torno dele, né? Do homem. E aí, no domingo, na hora do almoço, filha, vem ajudar a mamãe a botar a mesa, deixa seu irmão aí brincando com o pai. E depois lavar os pratos. Exatamente. Então, o menino vai percebendo que o lugar que espera é um lugar diferente. E a menina, o lugar dela é estar disponível e cuidar dos outros. Então, esse é um ponto importante. Mas, além disso, essa cumplicidade, ela vai sendo construída, sobretudo, na objetificação sexual, que é outra tirinha. Então, assim, o pai chega, tem um menino brincando na areia com uma menininha, e aí o pai chega no carro e diz assim, filho, com 2 anos,
aquela menininha era sua namorada? Pô, 2 anos não dá nem pra saber o que é namorada. Cara. E aí o menino percebe que se ele diz assim, era, aí o pai, meu filhão. Entendi. E se ele diz não, uma decepção, ele nem sabe o que é. Então ele começa a perceber que é preciso performar algumas coisas para pertencer àquela casa. Perfeito. E aí a metáfora que vem é a metáfora da casa dos homens para a gente entender o silêncio cúmplice. Essa metáfora, ela foi criada por um sociólogo francês, o Daniel Welser-Lang, e a ideia é o seguinte, para atravessar de um cômodo para o outro, nessa afirmação e construção da masculinidade, homens mais velhos, que podem ser mais bem-sucedidos, com mais experiência sexual, com mais dinheiro, mais fama, te testam. Mas não existe uma casa final, um quarto final. E o que gere a casa dos homens é a cumplicidade. Isso é muito importante. Isso quer dizer que quem avalia os homens são os próprios homens. Então, o silêncio dos homens é para se manter bem avaliado perante o par. Por exemplo, e aí para os homens que estão nos assistindo, né? Se você, por exemplo, está numa balada e o cara assedia uma menina, passa a mão no corpo dela e você ri, você está sendo cúmplice. Ou não faz nada, né? Você está no grupo de WhatsApp, é bom porque isso está agora na discussão aí de várias violências que vieram à tona, né, contra uma jornalista. Sim. Você recebeu nude, mesmo que você ache aquilo ridículo, você não falou nada, você é cúmplice. Perfeito. Você vê o amigo com um carro novo e sabe que esse amigo tem um filho que ele não paga pensão porque ele diz que não tem dinheiro, você não falou, né, que esse cara é, sei lá, um otário, você está sendo cúmplice. A gente precisa dos homens para desconstruir essa lógica da casa dos homens. E para eles é muito difícil. Perfeito. E agora a gente faz um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente te espera. Estamos de volta com o Band Entrevista. A nossa convidada de hoje é a professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília, Valesca Zanello, que está lançando o livro Masculinidade e Dispositivo da Eficácia. Professora, obviamente, como você é estudiosa desse assunto há muitos anos, né? Sobre a questão de gênero, enfim. Então, toda a sua obra é fruto de muita pesquisa, enfim. E esse livro aqui, como que foi, assim? Qual foi a matéria-prima para você fazer esse livro? Ótima pergunta. Então, em 2018, eu lancei um livro que foi fruto de 13 anos de pesquisa. Quantos? 13. Então, Saúde Mental, Gênero e Dispositivos. Que é super conhecido no Brasil inteiro, até indico para as pessoas lerem. É um livro onde eu proponho algumas categorias para a gente entender os processos de se tornar pessoa, de subjetivação no Brasil, de se tornar homem e se tornar mulher. Ou seja, essas emoções, comportamentos. E aí, depois disso, quando eu terminei esse livro, foi muito trabalho, né, Renata? Sim. Então, assim, meu objetivo era fazer um livro de bolso e traduzir através de tirinhas. Então, o livro de bolso nasceu, que foi o Prateleira do Amor, que é um livro de divulgação também bem fácil e acessível. Sim, muito bom também. E agora eu estou fazendo a trilogia das tirinhas. Então, a ideia é que saiu do dispositivo de eficácia e masculinidades, dispositivo amoroso e mulheres e dispositivo materno e mulheres. Então, a ideia é que a gente possa ir para além do muro da universidade, mas promovendo, devolvendo para a sociedade um conhecimento com consistência, um conhecimento sério, já que a gente tem tanta fake news, a gente tem tanta coisa aí, enfim, né? Pessoas que não entendem, né, nada e que falam com propriedade. Dando palestra, um negócio assim assustador. Então, a ciência pode ajudar, ainda mais nesse campo de conhecimento. Sim. O conhecimento é subversivo. Por isso que é tão importante romper esse muro da universidade e ter essa ponte com a sociedade. Perfeito. E esse livro, é o que a gente estava falando, ele é super acessível em todos os sentidos, assim, para quem nunca estudou, né? Para quem não sabe, nem, enfim, as questões de gênero e tal, ele é muito acessível. Muitas situações, porque assim, para eu criar as categorias, então isso foi fruto de muitas pesquisas minhas e do meu grupo, dos meus ex-alunos e alunos de mestrado e doutorado e pós-doutorado. Então, agora é um movimento contrário. E também da clínica, da minha experiência na clínica. Então, quais foram as situações, de maneira prototípica, um modelo, né, que me fizeram pensar essas categorias? Então, nesse livro, eu elenco todos os pontos importantes do dispositivo da eficácia, ou seja, como é que essa masculinidade é construída no Brasil e traduzo através de situações do cotidiano. Por isso que é simples de entender,
Principalmente para aquelas pessoas que dizem, o machismo não existe. Então leia o livro, me diga se você já não passou por isso aí, ou várias situações dessas. Ou que é contra o feminismo, né? Sim. Quem é contra o feminismo não entendeu absolutamente nada do que é. Porque ser feminista não é ser contra os homens, né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Não, tem sido... Olha, o feminismo tem sido deturpado de muitas maneiras. Tanto num discurso que parece que é contra os homens, quanto num discurso que parece um consumo. Onde se vende, por exemplo, vejam a coisa que a gente vive hoje. Cuidar de si é fazer skincare. Não, gente, cuidar de si pode ser um livro, pode ser o ócio, pode ser... Por que tem que ser ficar bonita, ficar bem na prateleira do amor? A questão estética, né? Exatamente. Então, assim, o próprio sistema que se baseia no gênero tem cooptado as pautas feministas para tirar qualquer potência revolucionária. Perfeito. Então, eu acho que os livros vão num contrasentido, entendeu? É o quanto que pode ser libertador esse conhecimento para abrir a possibilidade para as mulheres e para os homens também serem de forma diferente. Claro que a gente nunca começa do zero, mas a gente pode se transformar de muitas maneiras. Porque é uma sociedade, né, professora, que nos aprisiona, estou falando nós mulheres, nos aprisiona de inúmeras formas, né? Sim. Não, é muito difícil, porque assim, como essas pedagogias afetivas se dão através de filme, de música, a gente é bombardeada desde que a gente nasceu, né? Então, assim, é isso. Também não quero criar uma falsa expectativa, porque tem muito coaching por aí que diz, vamos sair da prateleira do amor. Isso não é baseado em ciência. O que as pesquisas, principalmente das emoções, mostram é que, por exemplo, quando alguém muda de uma cultura para outra, são necessárias 3 gerações para conseguir ter uma completa adaptação emocional àquela nova cultura. Ou seja, uma vida só não é suficiente para você ser completamente diferente. Sim. Mas isso não quer dizer... A gente tem que ter um otimismo com humildade, né? Não quer dizer que você não possa descolonizar, desconstruir muita coisa e usufruir de uma liberdade que você não vai ter se levar, vamos colocar assim, à letra essas prescrições de gênero, que para as mulheres são extremamente danosas. Sim, e a partir do momento em que você compreende, né, como você coloca de uma forma tão simples, como a questão da prateleira do amor, né, você coloca de uma forma simples que a gente consegue compreender e a partir daí a gente vai nós nos fiscalizamos mesmo, né, no sentido até onde eu estou querendo me colocar nessa prateleira, até onde é extremamente importante eu ter um homem ao meu lado para eu me sentir valorizada, né? Sim. Eu acho que até uma palavra melhor que fiscalizar, porque aí parece uma coisa que, de novo, você vai se chibatar e não era muito o que eu quero. Sim. Mas é a ideia de se reconhecer. Perfeito. Então, a psicoeducação, que é o meu objetivo, tem a ver com essa ideia de nomear e visibilizar. Então, depois que você viu, não tem como desver. Sim. Então, quando você tá lá assim, meu Deus, saí ontem com ele não mandou uma mensagem, mas eu achei podre aquele cara. Por que eu quero que ele me queira? Então, é algo de outra ordem. Isso quer dizer que é possível se desvulnerabilizar, estou inventando uma palavra, ou se tornar menos vulnerável. E eu acho que isso é emancipador. Eu não gosto dessa palavra, eu sempre falo isso, não é empoderador. Porque todo empoderamento, para mim, é colonizado. É tipo, o que é empoderamento hoje? É você usar make-up, é você botar o salto alto, é tentar um lugar melhor na prateleira. Emancipação é romper com as regras do jogo. Perfeito. Perfeito. E aqui tem um capítulo que fala, é preciso se afastar do que é considerado feminino, né? Então, assim, nessa sociedade machista, tudo que é considerado feminino vai para o lado negativo. Sim, exatamente. E lembrando que o que é feminino muda historicamente. Então, no século XVII, usar salto alto, peruca e brinco era coisa de homem, era masculino. Sim. Né? Eu nem gosto muito dessas palavras. Então, assim, a gente sempre precisa contextualizar. Então, feminino é aquilo que é atribuído às mulheres. Numa sociedade machista, é tido como inferior. Então, é preciso se afastar das mulheres e de tudo que é relacionado a elas. Isso tem um nome, Renato. O nome disso é misoginia. Misoginia é o repúdio e a repulsa às mulheres e tudo aquilo que é relacionado, os atributos, comportamentos, a elas relacionados. Isso quer dizer que o fulcro, o pilar central da masculinidade é a misoginia. Então, é bem adoecido. Só que tem muitas formas dessa misoginia se manifestar. Tem formas diretas, que é o discurso de ódio, como, por exemplo, em grupos neonazistas, que existem, inclusive, no Brasil, que defendem, por exemplo, estupro de mulheres, o estupro corretivo. Já que você nasceu mulher, você é pérfida de nascença, vamos botar assim.
Mas existem discursos que são mais escamoteados e que, nas minhas pesquisas, aparecem de forma muito mais incidente, muito mais comum. E qual é a forma mais comum, a meu ver, da misoginia? A objetificação sexual. A nossa cultura demanda, desde que o menino nasce, que ele consiga, que ele mostre perante os pares na casa dos homens, cada vez mais, que ele é macho. E como é que isso acontece? Objetificando sexualmente mulheres, desumanizando sexualmente mulheres. A gente vê isso nos grupos de WhatsApp, a gente vê nos discursos dos homens, por exemplo, no consumo da pornografia. E não é uma questão moral a pornografia, não. É uma questão político-afetiva. O que se aprende ali? Até um sexo muito equivocado, o sexo heterossexual, o consumo de prostituição, né? Então, as coisas que eles falam. Eu orientei agora um doutorado do Henrique Campagnolo, que foi sobre tocou essas questões sobre o comportamento sexual de heterossexuais, e a fala sobre a relação com as mulheres que se prostituem é uma coisa absurda. Ali não é uma pessoa, ali é uma coisa. Então, tem uma desumanização. Eu sempre gosto de perguntar isso. Por que a gente tem tão poucas mulheres consumindo prostituição? Não é verdade? Sim, sim. Provavelmente, pela nossa socialização, se a gente saísse com um homem, que a gente estivesse lá conversando, aí ele, não preciso pagar a conta no final do mês, estou sem dinheiro, ou faltando um dente, dificilmente a gente ia ter tesão. A gente provavelmente ia falar, não, meu filho, sente aqui, deixa eu te ajudar. Eu vou te emprestar o dinheiro. Isso tem a ver com socialização. Sim. Para poder ter tesão, o que está em xeque ali é muito mais uma erótica do poder do que uma erótica sexual. Perfeito. E agora a gente faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Não sai daí, a gente espera. Estamos de volta com o Band Entrevista. Nossa convidada é a professora do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília, Valesca Zanello, que está lançando o livro Masculinidade e Dispositivo da Eficácia. Este livro aqui, enfim, no decorrer do nosso programa você viu vários aspectos, várias abordagens. E aí, professora, eu quero te perguntar o seguinte. Aqui é Guia de Autorreflexão e Desconstrução do Machismo para os Homens, né? De que forma os homens podem fazer essa desconstrução? Quais os principais desafios para quem compreendeu a mensagem e fala, não, eu não quero mais ficar nesse lugar porque esse lugar está fazendo mal para todos, inclusive para mim próprio? Ótima pergunta. Eu acho que o primeiro desafio é os homens aprenderem a cuidar. Tem várias tirinhas aí que são sobre a questão do cuidado. Então, como é que os homens terceirizam o cuidado, por exemplo? Os homens aprendem a cuidar pouco e mal. Sim. Dentro daquela ideia que eu expliquei do egocentramento, né? Então, primeiro eu, segundo eu, quase nunca se lembra do outro. Inclusive, eu mostro quais são os benefícios que eles têm, porque as mulheres são heterocentradas. Então, assim, por exemplo, é muito comum, e aí tem pesquisas no Brasil que mostram isso, quando uma mulher tem um câncer, quem cuida? Outra mulher. Em geral, o cara termina o casamento. Ou tem um filho com deficiência, quem cuida? Né? Geralmente é a rede de mulheres. E é muito comum o homem se separar da mulher, ficar com outra mulher e quando ele adoece, ele volta para aquela ex. É verdade. Então, e tem outras tirinhas sobre isso. Acho que um grande desafio para os homens é aprender a cuidar mais e melhor. Porque o egocentramento, Renata, é pior que egoísmo. As pessoas falam, então ele é egoísta. O egoísmo bom, eu sei que a Renata quer água, eu tenho, mas eu não vou dar. O egocentramento, eu nem lembro que a Renata pode querer água. E o exemplo que tem aí é com comida. Então, assim, eu acho que para quem está nos assistindo, cena muito comum na vida das mulheres. Você cozinhou um estrogonofe na hora do almoço, foi trabalhar à tarde, à noite foi para a faculdade, chegou morrendo de vontade de comer o que restou do estrogonofe. E aí você fala, amor, cadê o estrogonofe? Você queria, eu comi. Quer dizer, ele nem se preocupou. Em geral, as mulheres fazem um prato, divide a comida. Então, é sobre isso, essa invisibilidade dos outros. O homem é um desafio, que ele aprenda a cuidar, que ele se ofereça para cuidar. E o outro desafio muito grande é romper com a cumplicidade na casa dos homens. Perfeito. E saibam que vocês vão receber violência dos outros homens, né? Provavelmente vão chamar de tudo que é nome, xingar, vão sofrer homofobia e provavelmente exclusão. Então, saída, por exemplo, retirada do grupo de WhatsApp, você vai vão deixar de te chamar para sair para o bar, mas é um preço necessário. Com certeza. Dá para ser conivente com esse nível de violência? Eu acho que essa é uma questão. Perfeito. Professora, você está lançando o livro, qual dia que vai ser lançado o livro? Vai ser dia 6 de fevereiro, de 5 da tarde às 11 da noite, no Doma Rooftop. Fica perto da Concha Acústica, em cima do Rei do Camarão. Cheguem cedo, porque lá tem o entardecer e é muito bonito, né? Legal. É o pôr do sol no lago.
Perfeito. E as outras pessoas que, enfim, quiserem posteriormente comprar o livro, aonde encontra? Então, dá para pedir, é vendido pela internet, dá para pedir pelo e-mail. Livros Valesca Zanello, Valesca com V e K, e Zanello com 2 L's, @gmail.com. Olha, eu quero te agradecer demais, dizer que, assim, eu admiro muito o seu trabalho, você está sendo uma peça fundamental para que a gente possa fazer essa transformação. Não é à toa que você é referência no Brasil inteiro sobre esses estudos de gêneros, enfim, de violência contra a mulher, tudo que está por trás disso. Muito obrigada pelo nosso bate-papo, é sempre uma honra, um prazer para mim estar com você. Eu que agradeço o convite, eu fico assim muito honrada de vir aqui, sou sua fã também, e por mim esse papo não acabava nunca. Perfeito. A gente vai fazer então a segunda parte depois, combinado? Tá bom, combinado. E o Band Entrevista fica por aqui, você pode nos acompanhar pelo YouTube, no canal Band Brasília e no Spotify, no TV Band Brasília. Obrigada pela sua companhia, até sábado que vem, um beijo. Tchau, tchau.